E aí, minha galera vascaína, aqui é Ricardo Rigas falando pro canal Negão Vascaíno na Cozinha. O jogo do Vasco contra o Bangu terminou ainda há pouco com um empate em 0-0, né? O Vasco veio com modificações, né, no elenco inicial. O Daniel Fusato estreou com a camisa do Vasco, goleiro, né, devido à contusão do Pablo, né, que teve uma contusão no dedo mínimo da mão. E também pro Souza, né, estreia do Souza na zaga, né, o primeiro jogo que ele faz na zaga do Vasco, ele completou a zaga junto com o Luiz Gustavo, jogou bem, estreou bem na zaga. O Bangu teve poucas chances de gol, na verdade o Souza jogou pelo lado direito da defesa do Vasco, e o Bangu mais preocupado em não perder do que vencer. As poucas chances, as poucas incursões do Bangu ao ataque do Vasco, o Souza conseguiu controlar bem, tranquilo. O primeiro tempo foi morno, poucas chances, né? O destaque do primeiro tempo foi a péssima atuação do Zé Gabriel. Ele conseguiu simplesmente irritar todos que estavam assistindo o jogo, inclusive esses que vos fala. Gente, ele não tem condições. Se no meio da garotada, ele como um dos mais experientes do time, ele faz essa pataquada, errou todos os passes que conseguiu errar, ele se atrapalhou com a bola, as poucas chances que o Bangu, assim, teve de começar a dar perigo à defesa do Vasco foram provocadas pelo Zé Gabriel. De Luca também, outra nulidade no meio de campo, né? Prejudicou muito a atuação do JP, tá? Porque o que acontece? Inicialmente ia jogar o Riquelme, mas aí o Ramon Lima resolveu deixar o Serginho, né? Só jogando pelo lado esquerdo, né? No jogo passado ele jogou pelo lado direito, fazendo a dobradinha com o Paulo Ricardo. Só que dessa vez ele jogou o Serginho pelo lado esquerdo para fazer a dobradinha com o Vitor Luiz. E o lado direito do Vasco ficou abandonado, só com o Paulo Ricardo. Por quê? JP caindo pelo meio, Zé Gabriel jogando lá pelo lado esquerdo. O De Luca não aparecia para fazer a tabela. E o que acontece? Você tinha o Bruno Lopes e o GB basicamente mais enfiados dentro da área. Poucas vezes você via mais o GB do que o Bruno Lopes, o narrador, né, da Band. Ele narrou, falou mais o nome do GB do que do Bruno Lopes, né? Então o GB ficou até o final e o Bruno Lopes foi substituído, né, no segundo tempo. Então, o lado direito do Vasco, que funcionou até bem contra o Nova Iguaçu, não funcionou hoje, porque não teve ninguém para fazer uma tabela com o Paulo Ricardo. No segundo tempo, o Ramon Lima promove as substituições. Ele entra com o Jair, com o Paulinho e com o Maxime Domingues. Aí começou a aparecer o futebol do Paulo Ricardo, porque o Maxime Domingues, ele começou a cair pelo lado direito do ataque do Vasco, mesmo sendo canhoto. Ele fazia um facão, mas muitas vezes ele combinava jogadas com o Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo fez aquela passagem pelo corredor, né? E o Jair jogou bem, entrou bem na partida. O Paulinho um pouco mais discreto, né? Mas o Maxime Domingues e o Jair deram uma dinâmica diferente no segundo tempo do Vasco. O tempo do jogo foi bem melhor que o primeiro, assim, disparado nos primeiros minutos. Foi feito muito mais coisas do que em todo o primeiro tempo, né? Houveram chances, apresentações. O Maxime Domingues fazia a ocupação de espaço, ele se deslocava e encontrou várias vezes, né? Tanto o Jair fazendo o lançamento, tanto o Paulo Ricardo tocando a bola. O Maxime Domingues, ele jogou bem. Ele levou azar na conclusão da jogada. Mas no deslocamento, na movimentação, ele foi muito bem. Deu uma dinâmica muito diferente para o time. Eu acho que foram muito bem-vindas essas substituições, né? E aí, o gestor do time cansado, tudo. O Vasco aí depois fez uma outra alteração, colocando o Jean Davi e tirando justamente o Bruno Lopes, que não teve uma boa atuação. No final do conjunto da obra, ele não teve uma boa atuação.
O GB ele foi um pouquinho melhor, nada assim de extraordinário, mas ele foi um pouquinho melhor do que o Bruno Lopes. Ele ficou até o fim da partida. E lá para os 39 minutos do segundo tempo, entrou o Andrei no lugar do Serginho, que já estava com cartão amarelo e jogou, fazendo esse vai e vem. Ele foi muito voluntarioso, o Serginho, tá? Ele fez bem o que foi proposto pelo treinador, né? Só que eu achava que ele tinha que ter jogado pelo lado direito, como ele fez no jogo passado. Ficou faltando. Eu acho que poderia o JP cair pelo lado esquerdo, sem problema nenhum. Entendeu? E o Vasco, aos 41 minutos do segundo tempo, num lance de escanteio, o GB apareceu, cabeceou a bola, né? A bola bateu na mão do zagueiro do Bangu e o juiz nem precisou ir pro VAR. Já teve a imagem do VAR, tudo mais, né? Mostrada pela Band, porque não tem mais a imagem do VAR, não tem imagem do VAR mostrada no estádio. O Vasco tem essa condição, porque eu já fui a São Januário, quando teve problema, quando teve a intervenção do VAR, apareceu no telão, só que no Carioca não funciona assim, né? Só no Brasileiro que funciona dessa forma. Aí o juiz pegou, marcou o pênalti, o Jair pegou a bola para bater e o goleiro do Bangu defendeu. E tanto que o goleiro do Bangu não foi só a defesa do pênalti, ele defendeu várias bolas no segundo tempo, principalmente. Ele foi muito exigido e foi o melhor jogador da partida. Foi o destaque da partida, foi o goleiro do Bangu, né? E o Bangu conseguiu, né? O que se propôs a fazer, se fechar e não perder, empatar o jogo. Poucas chances, só teve uma chance no segundo tempo que o Daniel Fusato saiu atabalhoado do gol, cara. Não teve um lançamento, né? A zaga do Vasco estava voltando para acompanhar o atacante do Bangu. Ele saiu do gol para não chegar, como falou o Ricardo Rocha na transmissão. Ele correu para não chegar na bola. O jogador do Bangu chutou a bola. É que a sorte do Vasco é que a bola não foi para a direção do gol, senão teria sido o gol, né? Do Bangu. E aí seria muito pior, né? Dos quatro grandes, o consolo, se é que há um tipo de consolo em 2 rodadas fazer 2 pontos, é que o Vasco é o único grande invicto no campeonato, né? Está em 8º lugar, né? No campeonato, está acima do Flamengo, Fluminense, né? O Botafogo está com 3 pontos, está acima do Vasco. O Vasco não aproveitou, teria que fazer esses pontos. Ah, porque começo de temporada, não há entrosamento. Gente, olha só, o campeonato ele vai se afunilando, tá? Não é que eu dê a importância, nossa senhora, o campeonato carioca é uma maravilha, é uma bênção. Ah, temos que ser campeões de cariocas. O Vasco não ganha um título desde 2016. Gente, o que importa é o final da temporada, dezembro. É o Vasco está no Brasileiro bem, Copa do Brasil bem, e na Sul-Americana também, de preferência sendo campeão desta competição ou da Copa do Brasil. O Brasileiro é muito difícil. É praticamente zero as possibilidades do Vasco ser campeão brasileiro. Só se aconteceu assim um milagre, né, de São Serapião, como dizia o Jô Soares naquele quadro do Cala a Boca Batista, né? Então, o que foi mostrado realmente nessas 2 partidas que o Vasco fez pelo Campeonato Carioca são destaques. Destacar muito o Paulo Ricardo, né, lateral direito, muito bom jogador, é promissor, foi convocado para a seleção sub-20, jogou bem novamente hoje, tá? Apesar de não ter o apoio que ele teve no primeiro jogo. Ele apareceu muito bem, principalmente no segundo tempo, na parte do apoio, porque ele tinha justamente lá a ajuda do Maxime Domingues, né? O Paulinho caia para ali, de um lado direito, para o lado esquerdo, entendendo? Já ia fazendo os lançamentos. Então, apareceu muito mais o futebol do Paulo Ricardo no segundo tempo, né? E, volto a repetir, o destaque da partida foi o goleiro do Bangu, né? Que no segundo tempo, principalmente o jogo foi muito melhor do que no primeiro tempo, o goleiro do Bangu se destacou com defesas importantíssimas que garantiram o empate sem gols em São Januário, né? Agora o Vasco vai jogar a próxima partida contra o Boa Vista no domingo, né? Ele jogará no domingo às 4 da tarde, né? E vai ser o terceiro jogo que vai jogar também com o mesmo time, né? Com o time do Sub-20, com jogadores que não vão ficar mais. Já volta a dizer, Zé Gabriel pode mandar embora, tá? O De Luca também pode ir embora. O Serginho,
ele se apresentou até bem nas duas partidas, jogou razoavelmente bem, né? Só tem mais de dar mais uma chance para ele, porque principalmente a gente não tem jogador, né? Os nossos jogadores de lado de campo, né? Não tem uma perspectiva de voltar, né? Tão cedo o Alisson e o DVD, né? O DVD tem mais ainda, porque o DVD ainda foi, a condição dele foi mais grave, né? E não tem perspectiva de contratar ninguém por enquanto, é só especulação, né? E a molecada da base ainda é muito crua, né? O Alegria, o Andrei, né? O Jean Davi está no time principal, né? Vamos ver se coloca ele na posição correta na temporada. Ele entrou também, se movimentou bem. O Andrei não teve como ver nada, porque já foi quase no fim da partida, só para tirar o Serginho dá cartão amarelo, estava mais cansado, e só para fazer aquelas substituições, só para dar um descanso para o Serginho, né, ok? Então vamos agora esperar a próxima partida contra o Boa Vista, ver se o Vasco tem melhor futuro, né, melhor perspectiva de uma vitória, né? Fazer realmente a primeira vitória desse carioquinha aí que não paga nada a ninguém, não paga prêmio, não dá troféu, não dá medalha, não dá nada. Só dá trabalho e possibilidade de contusão, como aconteceu no passado com o Jair e com o Paulinho. Aqui foi Ricardo Rigas, falando para o canal Negão Vascaíno na Cozinha. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite de sono e um beijo no coração.